Segundo a matéria mais lida no site da CNN neste momento, é essa aqui e é sobre isso que nós vamos falar agora. Por suspeita de irregularidades, TCU, Tribunal de Contas da União, suspende licitação de 197 milhões da Secretaria de Comunicação de Lula. Vamos aqui te contar, então, o que ocorreu. Vamos aos pouquinhos te explicando. O Tribunal de Contas, então, suspendeu essa licitação de quase 200 milhões de reais por suspeita de irregularidades. O que ocorreu é que, na época, a secretaria era comandada por Paulo Pimenta, que está aparecendo aí na tela. Ele fez a licitação para contratar empresas de comunicação digital. E esse é um rito muito habitual. Qualquer governo tem de contratar os seus serviços e aí, serviço público, você abre licitação, toda aquela coisa que tem de ser bastante transparente, até porque é dinheiro público, né? É a nossa grana que é investida, faz parte do jogo. Só que às vezes pode aparecer uma pedrinha no meio do caminho. De acordo com o TCU, as vencedoras foram divulgadas por um site de notícias um dia antes da abertura dos envelopes. E isso, claro, indica uma violação de sigilo. Por quê? Se você vai abrir um envelope e tem de ser surpresa para todo mundo, surpresa no sentido de ninguém sabe antes, como assim um site de notícias um dia antes divulga quem são essas vencedoras? Bom, a SECOM informou aqui para a CNN, a Secretaria de Comunicação informou que aguarda a notificação do TCU para, a partir disso, se manifestar. Entender o que compreendeu, vendo, né, Clarice, o documento, para entender de qual irregularidade eles estão dizendo, para saber como é que eles vão se manifestar. Paulo Pimenta, que ocupa atualmente o cargo de ministro para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, negou qualquer irregularidade e disse que as denúncias foram feitas por interesses políticos e econômicos. Na regrinha, minha gente, a SECOM tem, a partir do dia que receber, né, isso que eles alegaram, Clarissa, que ainda não foram notificados, não receberam, a partir do momento, tem 15 dias para se manifestar. Que história é essa, Clarissa? Quase 200 milhões de reais e alguém ficar sabendo antes de qual seria o vencedor de uma licitação? Pois é, Elisa, esse caso é extremamente complicado para o governo do presidente Lula por uma série de motivos. Vou elencar para vocês aqui tudo que eu consegui ouvir nos bastidores hoje, indo medir ali a temperatura diante dessa história. Então, em primeiro lugar, como a gente já adiantou aqui, entrei em contato com o ministro Paulo Pimenta, que era chefe titular da SECOM na época em que essa licitação foi firmada. Lembrando, essa licitação é considerada histórica pelo seu valor altíssimo, considerado extremamente estratégico para o governo federal. Nesse momento, Paulo Pimenta basicamente reiterou o que ele disse na nota oficial que ele divulgou, onde ele nega veementemente que tenha havido qualquer tipo de irregularidade nesse certame. Mas, ainda assim, Elisa, a gente tem aí vários desdobramentos disso. O primeiro deles, conversando com algumas fontes ali muito próximas do Palácio do Planalto hoje pela manhã, eu ouvi a seguinte avaliação: olha, é muito preocupante. Essa situação é extremamente delicada para o governo federal, porque, como a gente vem dizendo aqui, o Planalto, o governo federal como um todo, está em meio a uma estratégia para tentar recuperar sua popularidade. Começou a ter alguns efeitos nas últimas pesquisas, a gente falou sobre isso aqui ontem, mas ainda há muito a ser feito e há a avaliação de que é necessário comunicar melhor a atuação do governo. E aí, se essa licitação empaca, esse trabalho também fica muito comprometido. Então, essa é uma primeira preocupação. A outra preocupação, Elisa, é com o comando da SECOM. A gente está nesse momento... Quem está comandando a SECOM? Laércio Portela. A gente já encontra aqui, ó, o sobrenome correto. E eu conheço o Laércio já desde a juventude, gente, porque ele já trabalhou na SECOM em governos passados e está assumindo interinamente esse cargo desde que Paulo Pimenta foi transferido para o Rio Grande do Sul. O que acontece? Laércio, ele está lá, o ministro Laércio, ele está lá como uma figura tampão oficialmente. O que o ministro Paulo Pimenta disse, Laércio Portela. Disse inclusive para mim e para outros jornalistas na época em que ele foi transferido lá no Sul, é que ele ficaria afastado do cargo por aproximadamente 4 meses e havia a expectativa de que ele então retornasse, reassumisse essas funções e até monitorasse a comunicação à distância.
Só que isso, na avaliação das pessoas com as quais eu conversei hoje, Elisa, coloca ainda mais pressão por uma troca definitiva de comando na Secom. A gente já tem Paulo Pimenta aí afastado. Quem resistia muito em uma troca lá era o próprio presidente Lula, que tem uma relação muito estreita com o Pimenta, se sente muito grato ali com o trabalho que foi feito pelo ministro nessa área. Mas sim, o presidente vinha ouvindo muitos conselhos para avaliar uma troca de comando, principalmente de nomes da sua absoluta confiança, como, por exemplo, o marqueteiro Sidônio Palmeira. Havia muita especulação sobre se ele poderia emplacar, talvez, Edinho Silva nessa vaga, que já foi chefe da Secom lá atrás, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas Edinho Silva também está cotado para presidir o PT e ele tem o seu mandato de prefeito para concluir, ele tem conversado isso com o presidente Lula e batido o pé que quer encerrar o seu mandato antes de traçar qualquer outro voo. Mas a pressão, sim, a partir de hoje, a partir dessa decisão do TCU, aumenta a pressão por uma substituição definitiva e pode retomar essa articulação nos bastidores. Clarissa, olha, quem trabalha com comunicação, o pessoal que entra na faculdade, eu vou fazer rádio e TV, vou fazer jornalismo, vou fazer marketing. Muita gente diz assim, olha, cuidado, dependendo... Os preços, às vezes, dos pagamentos do serviço não são lá uma coisa, né? Pode ser que você não ganhe tanto dinheiro. Então, quando a gente vê 197 milhões de reais para comunicação digital, às vezes dá uma bugada na nossa cabeça. O que seria, assim, exatamente, empresa de comunicação digital? É para cuidar de quê, exatamente? Como assim tanto dinheiro dedicado a isso? Essa licitação ela é bem ampla, tá, Elisa? Ela envolve vários tipos de trabalho, mas entre eles tem também essa coisa que é considerada o grande calcanhar de Aquiles do governo federal, que é a atuação nas redes sociais, a atuação de comunicação digital, o desenvolvimento de peças para alcançar determinadas camadas da população. Por exemplo, os evangélicos estão na mira do governo federal. Então, assim, é um espectro bastante amplo. São, portanto, várias agências que vão ser contratadas, não apenas uma só, cada uma com um perfil diferente. E agências, muitas delas que já têm um relacionamento mais antigo com governos do PT ou cujos sócios, os integrantes ali já mantêm relacionamentos com governos do PT. Foi assim, então, que foi despertado aí o interesse nessa licitação e que o site O Antagonista acabou, então, fazendo uma publicação. O repórter responsável pela matéria fez uma publicação nas redes sociais, onde ele colocava de maneira cifrada o resultado da licitação, colocava iniciais que correspondiam a tais agências e aí, quando o resultado saiu, então foi informado pelo site que havia ali, então, um vazamento dessas informações. O despacho do Tribunal de Contas da União considera aí gravíssimas essas informações, esse é o termo que consta aí desse despacho, e sim, isso coloca muita pressão no governo por mil motivos. A gente falou muito sobre isso aqui. Totalmente. O governo do presidente Lula está muito empenhado em resolver essa questão da popularidade. Não manchar nada, nem entrar em assuntos azedos, né? E isso ainda acontece, bem lembrado, né, Elisa? Logo depois daquela confusão do leilão do arroz. Minha Nossa Senhora, tem o leilão do arroz. Então, isso retoma aquela mancha de corrupção, de favorecimento dentro do governo federal. Então, é sim um problema a mais para o governo Lula, para o presidente Lula resolver neste momento, um problema que ele podia passar sem, tá com problema suficiente. E ainda já está com muita coisa, né? Tem aquele papo do ministro também, o Juscelino, que foi indiciado pela PF semanas atrás. Então você tem uns assuntos que são terríveis para a popularidade. Num ano, né, Clarissa, de eleição municipal, que o governo está evitando, assim, aborto, melhor deixar para outra hora, esse assunto de consumo, melhor para outra. Ou seja, nada bom para o governo, mas para a população quer só que tenham clareza nas coisas, né? Pois é, e essa preocupação com essa mancha de favorecimento, de corrupção, de submundo dentro do governo é uma preocupação muito grande do presidente Lula e dos seus aliados. Você estava mencionando esse caso do ministro Juscelino Filho, inclusive tem uma ala do PT que está muito incomodada com o fato de Lula ter dado sobrevida
mais uma vez a Juscelino Filho no cargo, mesmo indiciado, tem um ministro indiciado, isso tudo em nome da governabilidade, da capacidade do governo de aprovar as suas medidas no Congresso Nacional. Então, tem uma parte do partido e uma parte do governo que estão bastante incomodados com esses acontecimentos e têm feito pressão para que sejam tomadas decisões mais drásticas. E tudo isso pode sim ressuscitar aquela velha história que está entre sai. A gente já falou aqui 1 milhão de vezes de reforma ministerial, fazer ajustes na equipe. Lula tem dito que vai fazer isso só no fim do ano. Vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente, Elisa. Muito bem, Clarissa, explicando tudo para a gente, uma das matérias mais lidas neste momento sobre suspeita de irregularidade em licitação de 197 milhões de reais.